Bom dia, tudo bem? Vamos fazer a nossa agenda de reforma íntima do dia 23 de julho de 2025. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. A que cai junto do caminho indica os que ouvem a palavra, mas de cujos corações Satanás a vem arrancar, pelo temor de que, crendo, eles se salvem. Lucas 8:12. Meta do mês: combater o egoísmo, inveja, ciúme e maledicência. Abstenhamo-nos dessas críticas, dessas apreciações dolosas, dessas palavras zombeteiras que envenenam o futuro. Acautelemo-nos da maledicência como de uma peste. Leon Denis, no livro Depois da Morte. Meta do dia: ante comentários levianos e maledicentes, guarda silêncio e oração, a fim de não se envolver com o mal. Sugestão para sua prece diária: prece rogando auxílio ao anjo da guarda para o combate ao egoísmo. Amado Mestre Jesus, nós queremos nesse momento rogar a Ti que nos ajude a combater o egoísmo, a combater o desejo íntimo de falar mal das pessoas, de difamar as pessoas, de provocar dores e sofrimentos, seja nas fofocas, nas ruas, seja nas mídias sociais. Que o seu amor, Jesus, possa envolver a todos nós. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, daqui a 18 dias nós vamos começar o curso Conheça o Espiritismo. E é interessante a gente perceber que o estudo é algo importante para todos nós. Lá em O Livro dos Espíritos, Allan Kardec nos chama a atenção para o estudo da doutrina espírita, um estudo metódico. Porque quando a gente quer ser especialista em um assunto, o que a gente faz? A gente estuda. Então, na doutrina espírita não deveria ser diferente, e não é diferente. Porque é importante o estudo, como disse Allan Kardec, por pessoas sérias, perseverantes, livres de prevenções e animados de firme e sincera vontade de chegar a um resultado. Então vamos estudar para que tenhamos condições de compreender com mais profundidade a doutrina espírita. A Casa Espírita Amigos da Paz está sediada em Alta Floresta, Mato Grosso, no bairro Jardim Primavera, no final da Avenida Brasil. Mais esclarecimentos, entre em contato com a gente pelo WhatsApp 66 984 66 71 10. Meus amigos, hoje, quarta-feira, é o dia da desobsessão, a partir das 8 horas da noite, em nossa casa espírita. Vem participar com a gente. Todos aqueles que fizeram a triagem na segunda-feira e em outros dias aí para trás, estão convidados a estar conosco hoje, lá em nossa casa espírita. Venha estudar o Evangelho de Jesus. Meus amigos, nós estamos estudando o livro O Caminho Oculto. Esse livro foi psicografado pelo médium Chico Xavier e foi ditado pelo espírito Veneranda.
vai trazer um pouquinho a história do espírito veneranda lá no livro Nosso Lar. Vai falar um pouquinho dela, tá? Um espírito de grande poder evolutivo. E hoje nós vamos para o capítulo 12. Será que esse Leonardo tem jeito? Vamos ver o que acontece na lição de hoje. Capítulo 12, Zé Macaco. Findo o almoço, sob o olhar materno, que revelava enorme preocupação, Leonardo tomou a pasta de livros e cadernos, pondo-se a caminho da escola. O sítio de seus pais localizava-se nas imediações de grande cidade e o nosso amigo, durante o trajeto, num quilômetro da estrada marginada de grandes árvores, ia pensando consigo mesmo: como receberei os sinais do caminho para o céu? Em breves minutos, penetrava as ruas bem tratadas, onde outras crianças não menos descuidadas uniram-se a ele, rumando para o grupo escolar. Aproximava-se do estabelecimento de ensino, junto de três companheiros, quando avistou o pobre homem esfarrapado, catando papéis velhos. Quem é aquele? Perguntou o menor dos colegas. Leonardo sorriu maliciosamente, dando a entender que havia encontrado excelente motivo para a brincadeira. Assobiou fortemente e respondeu em voz gritante: És é macaco! Não contente com isso, acercou-se do mendigo dementado e exclamou de modo estridente: Macaco! Macaco! O infeliz tentou reagir, espantando as crianças vadias, mas Leonardo tomou de uma pedra e atirou-lhe à cabeça, sem piedade. A vítima gemeu de dor e afastou-se à pressa para estancar o sangue que escorria, abundante da testa quebrada. Receando os policiais, Leonardo e os outros meninos recolheram-se cautelosamente à casa da escola. Espírito veneranda. Esse Leonardo, né? Meus amigos, quando a gente faz uma análise, e podemos até voltar quando nós éramos crianças, jovens, adolescentes, né? Que íamos para a escola, o que que a gente também fazia, o que que a gente aprontava com pessoas que eram diferentes da gente. Então, se a gente for avaliar, muitos de nós fez muitas peraltices, né? Provocando pessoas andarilhas na rua ou causando diversas situações desagradáveis também. Então, a gente vê que é necessário essa modificação constante. E não é muito falhas aqui, no caso da história em tela, né? A história, os pais, né? São pessoas dedicadas. Parece, tudo indica que o Leonardo é filho único até agora, né? Que a gente percebe. E é um menino muito manhoso, cheio de coisas ruins internas, né? Então a gente vê a necessidade que nós temos como pais estar atento aos comportamentos dos nossos filhos. Muitas vezes o filho chega em casa com um apontador diferente, chega com um lápis diferente, chega com alguma moedinha diferente também, até com brinquedos diferentes. Então é importante os pais se atinarem para essa questão.
Ah, é assim mesmo. Não, não é assim mesmo. O pai tem que estar constantemente vendo as reações de seus filhos. Não terceirizar para a rua nem para os professores, mas estar atento. Porque às vezes quando um professor chega a falar com os pais sobre comportamento do filho, o pai, não, meu filho não é desse jeito. Será? Quantas vezes o filho fez alguma traquinice e você ficou só no celular? Não deu importância. Então é importante atinar para isso. Como diz uma psicanalista, deixar os filhos à sua própria sorte é abandono emocional. Então a gente tem que ter muito cuidado para não abandonar nossos filhos. Não precisa deixá-los na rua e jogar abandonado. Não, mas às vezes estão na nossa casa e nós estamos abandonando. Quando a gente não os acolhe, quando a gente não percebe o que está acontecendo de errado. Se o celular, o chip, conhece os nossos filhos, se as redes sociais conseguem detectar o que os nossos filhos pensam, então a rede social está ganhando dos pais, né? É importante os pais estar atentos para também conhecer o seu filho na profundidade do ser que ele é. E os pais, no fundo, sabem que seus filhos não são tão bons, mas é importante estar atento, trazer na rédea curta, educar os filhos, não perder essa oportunidade. Luiz Sérgio diz na obra Driblando a Dor que os filhos se entregam às viciações de diversas naturezas, porque num determinado momento o pai e a mãe deixaram de ser os heróis dos filhos. Então é importante nós termos isso em mente, de ter ali a firmeza do pai junto com o filho, para que os filhos possam se amadurecer, possam ter um caminho mais tranquilo, que não venha trazer tanto sofrimento. Esses dias atrás, a gente visitava uma mãe e ela chorava e falava: a gente fica muito chateada porque o pessoal fala muito mal dos meus filhos. E a gente percebe que os filhos não são assim flor que se cheira, né? Mas às vezes o pai e a mãe negligenciaram a educação de seus filhos. A pobreza não é uma argumentação de o pai e a mãe deixar o filho à própria sorte. Tem que, no meu caso, por exemplo, minha família nunca teve muitos bens, mas o meu pai e a minha mãe nunca nos deixaram à própria sorte. Estavam ali, sempre nos corrigindo, nos educando, mostrando o caminho. Não somos tão bons, né? Mas fomos aprendendo a ser bons. E é isso que nós temos que trabalhar todos os dias, aprender a ser bom. Ainda não somos. Tem muita coisa quando acontece, a gente fica raivoso, né? A gente tem vontade de fazer algumas estrepolias a mais, mas a gente percebe que não é assim. Então, meus amigos, que essa história do Leonardo, descrita aqui nesse livro maravilhoso do Espírito Veneranda, O Caminho Oculto, possa trazer grandes reflexões para nós, como pais, como filhos, como professores, como trabalhadores da educação, como trabalhadores da evangelização, para nós compreendermos mais as crianças, os filhos de outras famílias. Tá bom? Então vamos fazer a nossa prece. Graças a Deus. Jesus, queremos colocar em tuas mãos
todas as crianças, principalmente aquelas crianças que muitas vezes o pai e a mãe não tiveram condições de educá-las devido a diversas situações da vida. Muitas vezes, por serem ricos, terceirizaram a educação de seus filhos, terceirizaram o amor. Muitas vezes, por estar em situação de pobreza, de miséria, devido à revolta da situação, muitas vezes deixaram os filhos à própria sorte. Que possamos, Jesus, buscar no teu evangelho os instrumentos necessários para o nosso burilamento, para a nossa educação. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um bom dia, fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.